sono. Vamos falar sobre sono. Boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live aqui sobre o sono. Boa noite, Osilene. Boa noite, Denis, Clara. Tá chegando um monte de gente aí. Adria. Boa noite. Qual cidade você está assistindo essa live? Conta pra mim. Quem que tá chegando? Eliane. Boa noite. Vamos falar sobre o sono. Por que nós dormimos? E a pergunta de hoje é: você anda cansado, esquecido? Então essa live é para você. Muito boa noite. Quem mais está chegando aí nesta live? Conta para mim. Vamos aguardar um minuto para as pessoas entrarem. Quem que tá chegando? Ellen, boa noite. Quem mais? Denise, Fagner, boa noite. Muito boa noite. Wesley, boa noite. Emília. Quem que tá chegando aí? Qual a cidade? Primeira vez nessa live? Conta pra mim. Quero saber. Bom, essa live, quem mais tá chegando? Gabi entrou, boa noite. Oi, Fagner, boa noite. Qual a cidade você tá assistindo esta live? Conta pra mim. É a primeira vez que você assiste uma live do Te Cuida? Vamos falar aí um pouquinho sobre o sono. A Ariane, é isso? Entrou também, boa noite. Bom, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta. O Fagner tá de Poções, Bahia, muito bom, Bahia, maravilha, né? Não conheço essa cidade, mas a Bahia eu conheço. Primeira vez, legal. Bom, Fagner, então, meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, né? Que é esse canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante, em primeiro lugar, segundo lugar, todos os lugares. Cuidar bem de você, né? Cuidar, fazer terapia, cuidar bem da alimentação, da atividade física e também do sono. Eu tenho feito essas últimas lives às terças e quintas-feiras às 19 horas para a gente falar um pouco sobre sono. Então, estou lendo junto com vocês esse livro aqui, ó, Porque Nós Dormimos. As lives ficam gravadas lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E aqui no Instagram eu faço ao vivo. E depois de um tempo você pode acompanhar todos os episódios lá pelo meu canal do YouTube, tá bom? E como é que funciona essa live? Eu vou lendo aqui a partir de onde eu parei. O capítulo de hoje é sobre cansaço e esquecimento por conta do sono. E aí a gente vai, os trechinhos aqui destacando, né? Como eu faço também atendimentos clínicos, a gente vai... O que surge aqui no campo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, estamos aí para isso, né? Então ele fala aqui no capítulo de hoje, né? O Matthew Walker. E a Maria Tereza não chegou ainda hoje? Você já passou uma noite toda em claro deliberadamente? Então, assim, decidiu, vou passar a noite em claro. Uma das coisas de que mais gosto é lecionar para uma turma de graduação grande sobre a ciência do sono na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Isso é o autor do livro que está dizendo, né? Dei cursos semelhantes sobre o sono quando estava na Universidade de Harvard e no início das aulas faço um levantamento sobre o sono, interrogando os alunos sobre seus hábitos, como a hora que vão para a cama e acordam durante a semana, fim de semana, por quanto tempo dorme,
e se acham que seu desempenho acadêmico está relacionado com o sono. Então, eu mesma estive nesse final de semana em contato com uma pessoa, uma jovem, e ela me disse que deliberadamente estava passando a noite em claro para poder acertar o sono, porque ela estava trocando a noite pelo dia, né? Estava dormindo de dia e à noite, passando a noite em claro. Então, para ela acertar o sono, porque a semana que vem provavelmente ela vai começar a trabalhar, na verdade, essa semana, ela precisava fazer esse ajuste, né? E aí, mais de 85% dos alunos do Matthew passam noites em claro, né? Então, considerando, obviamente, que os alunos dizem a verdade, especialmente preocupados com o fato que entre o que afirmam passar noites em claro, quase 1/3 não faz mensalmente, semanalmente ou até várias vezes por semana, à medida que o curso avança. Então, os alunos da universidade, eles passam a noite em claro estudando. A justificativa mais comum pelos alunos para passar noites em claro é estudando muito para a prova. Passar uma noite em claro é uma ideia sensata para o aprendizado? Ele pergunta, né? Então, será? Pegamos um grupo grande de indivíduos e dividimos entre grupos de sono e outro privação de sono, né? Então, o Matthew é um cientista, então ele checa, né, a realidade. Os dois permanecem acordados normalmente no primeiro dia. Na noite seguinte, os integrantes do grupo sono dormiram uma noite inteira, ao passo que o grupo da privação de sono foram mantidos acordados a noite toda sob o olhar vigilante de uma equipe treinada em meu laboratório. Por volta do meio-dia, colocamos os participantes em um scanner MR1, que fazemos tentar aprender uma lista de fatos, uma de cada vez, enquanto tirávamos fotografias da atividade cerebral. Então, eles iam fazendo perguntas e escaneando o cérebro dos alunos, né? Em seguida, testamos para ver a efetividade do aprendizado. No entanto, em vez de testá-los logo depois do aprendizado, esperamos até que tivessem tido 2 noites de sono restaurador. Isso foi um modo de assegurar que quaisquer prejuízos observados no grupo da privação do sono não fossem interpretados de forma equivocada pelo fato de eles estarem sonolentos. Então, não fizeram a prova logo na noite que eles ficaram acordados, né? Portanto, a manipulação da privação do sono só estava presente no ato do aprendizado e não na prova. Quando comparamos a eficácia do aprendizado entre os 2 grupos, o resultado foi claro. Houve um déficit de 40% na capacidade do grupo privado de sono para sustentar novos fatos no cérebro, isto é, para criar novas memórias em relação ao grupo que tinha dormido uma noite inteira. Contextualizando, seria a diferença entre tirar uma nota máxima na prova e ser vergonhosamente reprovado. Então, essa estratégia, né, dos estudantes de passar a noite em claro, cientificamente falando, não é uma boa escolha, né? Assim como, gente, se a gente esquece a matéria da prova, a gente esquece várias outras coisas, que é isso que eu acho que ele vai falar aqui logo em seguida. Não encontraremos qualquer atividade significativa de aprendizado. Era como se a privação do sono tivesse bloqueado a caixa de entrada da memória.
com qualquer informação nova fosse simplesmente repelida. Simplesmente perturbar a produtividade do sono rende alguém com sons infrequentes, impedindo que o sono profundo mantenha o cérebro em sono superficial, produz déficits cerebrais e prejuízos de aprendizados similares. Talvez você tenha visto o filme Amnésia. Eu não vi, mas já ouvi falar bastante desse filme. Então, a pessoa esquece completamente. As memórias formadas sem sono são mais fracas e se evaporam depressa. Estudos realizados com ratos chegaram à conclusão de que é quase impossível reforçar conexões sinápticas entre neurônios. Gravar memórias duradouras na arquitetura do cérebro tornou-se quase impossível. O trabalho mais recente nessa área, né, revelou que a privação do sono impacta até o DNA, o gênese relacionado ao aprendizado nas células cerebrais do hipocampo. Hoje em dia tem muita gente aí preocupada, né, em fazer exame de DNA, rastrear DNA, mas nem todo mundo está tão preocupado assim em preservar o seu DNA. É mais ou menos como construir um castelo de areia perto demais da linha da maré. As consequências são inevitáveis. Então, imagina que você está construindo um castelinho de areia pertinho de onde a onda arrebenta, né? Não vai dar certo. Então, tentar criar memórias novas com privação de sono é mais ou menos a mesma coisa. O tema era perda de sono, aprendizado e memória. Foi primeiro também o último artigo que foi convidado a escrever. Né? Quando ele estava na Universidade de Harvard, ele foi convidado para escrever esse artigo, né? E aí, em vez de criticar estudantes por tais práticas, repreendi diretamente o corpo docente. Eu adoro, né? O que também me incluía. Sugeri que nós, professores, nos esforçássemos para realizar apenas esse objetivo, ensinar. A carga final das provas nos últimos dias de semestre era uma decisão estúpida. Olha que pensamento maravilhoso. Ela reforçava o comportamento dos nossos alunos de dormir pouco, passar poucas noites em clara nas vésperas das provas, que está em oposição direta ao objetivo de cultivar jovens mentes acadêmicas. Ele fala que esse foi o primeiro e último artigo que ele foi convidado a escrever, porque a intenção era falar que o problema era dos alunos, mas os problemas estão no sistema educacional que força, né, que reforça, na verdade, que os alunos tenham essa prática que não é nada saudável, né? Sugerir que a nação do corpo docente foi gélida seria um cálido elogio. Então, não gostaram muito, né, do resultado do artigo dele, né? Como muitos já afirmaram em relação a essas instituições estoicas, teorias, crenças e práticas morrem uma geração por vez. Mas o diálogo e a batalha têm que começar em algum lugar, né? Bom, e aí ele fala, né, que no capítulo 6 ele descreveu o papel crucial do sono após o aprendizado e a cimentação offline ou consolidação de memórias recentemente aprendidas. Então é isso, né? Aqui esse capítulo ele vai falar que a gente pode estar muito esquecido. Tem duas coisas para promover o tal do esquecimento que muitas pessoas têm reclamado, né? Uma delas é a pessoa que não presta atenção. Também não é por uma questão
pessoal, é por uma questão sistêmica que a gente tem vivido numa sociedade onde a atenção é trocada com muita rapidez o tempo todo. Uma hora eu tô assistindo Reels, outra hora eu vou pro YouTube, assisto não sei o que, outra hora eu ligo a TV, outra hora eu ligo uma música e a atenção fica... E além disso eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu não presto a devida atenção às informações e por não prestar atenção eu não gravo e aí eu penso que eu esqueci. Mas, na verdade, foi porque eu não prestei atenção. E a outra dificuldade é porque se eu prestei atenção naquilo que eu queria, mas não tive uma noite de sono que fizesse a gravação da memória, eu vou ter a impressão de estar perdendo a memória, né? Você não dorme logo na primeira noite após aprender. Se você não dorme, né, logo após a primeira noite depois de aprender, perde a chance de consolidar essas memórias, mesmo que elas tenham muito sono recuperador logo depois disso. Portanto, em termos de memória, o sono não é um banco. Não é possível acumular uma dívida e esperar saldá-la adiante. É um evento de tudo ou nada. Então, no sono não tem isso que eu vou... hoje eu vou dormir 6 horas, amanhã eu durmo 10. Não é assim que funciona. Hoje eu vou dormir 7 horas, amanhã eu durmo 9. E aí a média dá 8. Não é assim que funciona. É tudo ou nada. E aí ele vai evoluir aqui o assunto, né? Um pouco mais complexo, para a doença do Alzheimer. As duas doenças mais temidas de todos os países desenvolvidos são demência e o câncer. A falta de sono está rapidamente se tornando reconhecida como um fator de estilo de vida essencial para determinar se um indivíduo vai ou não desenvolver o Alzheimer. Hoje, 1 em cada 10 adultos com mais de 65 anos sofre de doença de Alzheimer. São pessoas jovens, né? 65 anos, ainda tem muito para viver nos dias atuais. Quando se avalia um paciente com Alzheimer, percebe-se que a perturbação do sono profundo é muito mais acentuada, sugerindo que ela pode ser um sinal de alerta precoce da enfermidade ou até atribuir para que ocorra, né? Então, é uma doença grave, a gente sabe, temida, que tem uma influência aí direta, né, do sono. A doença de Alzheimer está associada ao acúmulo de uma forma tóxica de uma proteína chamada beta-amiloide. Beta-amiloide, é isso mesmo. Que agrega em grupos pegajosos ou placas no cérebro. Essas placas são como venenos para os neurônios, né? Só afetam algumas partes do cérebro, algo cuja razão permanece obscura. Então, estamos agora avaliando essa moça muito particular na atividade das ondas cerebrais do sono, representando um jeito de identificar precocemente quem corre o risco maior de desenvolver o Alzheimer. A intervenção precoce tornará possível, né, algum retorno. Mas o que ele vai dizer aqui, né? Então tem essas placas, é como se fosse uma sujeira com uma placa do dente, uma sujeira que vai se acumulando e a gente precisa fazer a escovação, fazer a limpeza, ir no dentista, ir lá e remover isso, certo? O sono faz esse trabalho dessa limpeza, de tirar essas placas, né? Tem todo um processo bioquímico que é gerado no sono que faz essa faxina
mas se a gente não dorme bem, a faxina não é feita, e aí a pessoa tende a desenvolver a doença, né? Essa questão até hoje desconcerta os cientistas, como o amiloide causa perda de memória em paciente com doença de Alzheimer sem afetar outras memórias do cérebro, porque a gente sabe, né, que uma das características de quem está passando pela doença de Alzheimer é que essas pessoas têm uma memória mais vívida do passado. Será que a perturbação do sono é o fator que faltava? Então, para testar essa teoria, as pessoas com níveis mais altos de depósito de amiloide em regiões frontais do cérebro apresentaram uma perda mais grave de sono profundo e, com uma consequência indireta, não conseguiam consolidar novas memórias. Todavia, essa descoberta foram apenas metade da história, a metade menos relevante. O sistema linfático, né? Seu nome é derivado de um equivalente sistema linfático do corpo, porém é composto por células chamadas glia, né? Que do grego glia quer dizer cola. Embora o sistema linfático esteja um tanto ativo durante o dia, é durante o sono que esse trabalho de saneamento neural ganha maior velocidade, entendeu? É isso que eu estava dizendo, né? Há um aumento de 10 a 20 vezes a expulsão efluentes do cérebro. É uma limpeza noturna, uma verdadeira faxina noturna que é feita no sono profundo. As células da glia no cérebro encolhem em tamanho de 60% durante o sono não REM, e que aumenta o espaço entre os neurônios e permite o fluido cérebro-espinhal limpar com eficiência o refúgio metabólico produzido pela atividade neural do dia. Entende? Então, todos os dias existe um faxinão para tirar essas placas que, quando não bem faxinadas, pode acarretar em doença de Alzheimer. Mas o que isso tem a ver com a doença de Alzheimer? Bom, uma parte dos destroços tóxicos descartados pelo sistema linfático durante a noite é composto pela mesma proteína, amiloide, o elemento venenoso associado à doença de Alzheimer. Outros resíduos metabólicos perigosos que têm ligação com essa doença também são removidos pelo processo de limpeza realizado durante o sono, incluindo uma proteína chamada tau, bem como uma molécula de estresse produzido pelos neurônios, quando queimam energia e oxigênio ao longo do dia. Então, na vigília, o dano cerebral é baixo, ao passo que no sono o saneamento é o saneamento neurológico. Então, o sono inadequado e a patologia da doença de Alzheimer interagem em círculo vicioso. Sem sono, né, suficiente, as placas se acumulam no cérebro, sobretudo nas regiões geradoras de sono profundo, e aí vai degradando. Então, para entender, você não dorme e aí gera essas placas, e essas placas impedem você de dormir bem e entrar nesse sono não REM profundo, entende? E aí você entrou num círculo vicioso e a tendência é só piorar. Então, o sono insuficiente é somente entre vários fatores de risco associado do Alzheimer. Sozinho, ele não será a bala mágica que erradicará a doença, mas priorizar o sono longo ao longo da vida está claramente se tornando um fator significativo na redução do risco de desenvolver o Alzheimer. Então, é isso, né? Sobre esquecimento e cansaço, é isso. Tanto na memória que você precisa para
estudar para uma prova, para fazer alguma tarefa logo em seguida. Privação de sono é muito perigoso, mas também ao longo da vida, tá? Bom, então é isso. Hoje eu queria falar sobre esses dois assuntos. Essa live é uma live relativamente curta. Eu venho aqui por meia hora para passar esse conteúdo, né? Porque ele tem a ver com a saúde mental, né? Sobre o autocuidado. E no próximo capítulo a gente vai começar a falar sobre câncer, ataque cardíaco e uma vida mais curta por conta do sono, da privação de sono, né? Não são assuntos assim agradabilíssimos que a gente vem aqui para falar uma coisa leve, né? Não é isso. Mas é uma conscientização, né? Algumas pessoas a gente tenta conscientizar através dos benefícios e outras através do risco, né? Não do medo, mas para a consciência do risco, para depois a pessoa falar, poxa vida, passaram-se 30 anos, eu não sabia, né? Então, tá aí o conteúdo, né, para vocês. Então, quero agradecer a presença aí de quem ficou do início ao fim, para quem passou só um pouquinho pela live, para quem vai assistir essa live gravada, que vai ficar gravada lá no YouTube, também quero agradecer, pedir um comentário, um like, um compartilhar aí, né, para mais pessoas se conscientizarem sobre o sono. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Eu aguardo aí um pouquinho. Se não, quinta-feira, às 19 horas, estarei aqui novamente, então, para falar sobre privação do sono e o corpo. O Fagner agradece, ficou do início ao fim, gostou do conteúdo? Que Deus abençoe você também. Muito obrigada aí pela presença na minha live. Quinta-feira, às 19 horas e nas terças, às 19 horas, estarei aqui novamente, tá bom, Fagner? Se você quiser voltar, aprender mais sobre o sono, ter mais consciência sobre isso, é só ficar atento aí e entrar na live, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fica bem e te cuida.